Hoje eu vou dar um exemplo para vocês de uma meta-análise um pouquinho mais complexa. Ela também fala do efeito do exercício no envelhecimento. E essa meta-análise foi realizada por mim, pelo meu querido amigo Arthur Gaspari e pela minha eterna orientadora, que é Mara. Mara. O nome dela é Mara Patrícia. Espero que vocês gostem. Neste estudo, nós testamos qual o efeito agudo, curto prazo e longo prazo de vários tipos de exercício na rigidez das artérias centrais. As artérias podem ser mais complacentes, como na figura em cima, ou mais rígidas, como na figura de baixo. E nesse estudo especificamente, a gente estudou as artérias centrais, essas que estão na saída do coração, carótida e a aorta. É sabido que o aumento da rigidez arterial é prejudicial à saúde e está associado também com a maior mortalidade. Com o envelhecimento, há um aumento da rigidez das artérias centrais. E a gente resolveu testar qual o efeito dos vários tipos de exercício nessa rigidez central. Para isso, então, após a seleção dos estudos, nós terminamos com 56 estudos inclusos na meta-análise e eles foram divididos entre exercício aeróbio, resistido e combinado. Para o exercício aeróbio, a gente teve então 3 meta-análises: efeito agudo, crônico a curto prazo e o crônico de longo prazo. Para o exercício resistido, a mesma coisa: agudo, crônico curto prazo e crônico longo prazo. E para o combinado, a gente só conseguiu intervenções de curto prazo. Em resumo, os nossos achados foram os seguintes: o exercício aeróbio, ele não alterou a rigidez das artérias imediatamente após uma sessão, mas ele sim reduziu a rigidez das artérias centrais após algumas semanas de intervenção, bem como depois de muitos anos de treinamento. O exercício resistido, por outro lado, apesar de também não ter sido alterado em uma única sessão e não ter alterado a rigidez arterial em algumas semanas, ele mostrou prejuízo, ou seja, aumento da rigidez arterial depois de muitos anos de treinamento. E por último, o exercício combinado mostrou efeitos um pouco contraditórios, onde não foi significante na meta-análise, e alguns estudos mostraram manutenção, enquanto outros mostraram redução, desse efeito sobre a rigidez arterial, e a gente não conseguiu informações suficientes para fazer uma meta-análise com o efeito agudo desse tipo de treino ou o efeito de muitos anos de intervenção. Nessa meta-análise, a gente conseguiu fazer uma análise de subgrupo, aqui especificamente para o efeito de curto prazo do exercício aeróbio. Então, a gente comparou tanto categorias da nossa população, grupos diferentes dentro da nossa população, como tipos de medida e também características da intervenção. O que a gente observou? Que houve maior magnitude do efeito para os protocolos contínuos, para intervenções com maior frequência semanal, para intervenções que tiveram duração maior do que 10 semanas, para indivíduos com peso normal comparado com aqueles obesos, e também maior efeito quando foi acessado pela medida de complacência arterial feita em ultrassom, ao invés daquela de velocidade de onda de pulso. E para finalizar, a gente também conseguiu fazer uma análise de subgrupo para o efeito de curto prazo do exercício resistido. Houve uma diferença significante em relação ao tipo de estudo, mostrando aqui uma tendência a aumento da rigidez arterial quando esses estudos utilizavam a medida de complacência, também feita por ultrassom, como mencionado anteriormente. A outra tendência, a diferença, foi em relação ao intervalo de pausa. Então, quando eu realizei intervalos mais curtos, eu tendi a reduzir a rigidez arterial com o treinamento de força, caracterizando aí protocolos um pouco mais contínuos, menos intervalados. Então parece que isso foi bom para a rigidez arterial. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado.
Essa meta-análise é meu xodozinho, foi a primeira de todas. Só toma um pouquinho de cuidado para não confundir e entender o exercício de força como algo ruim para a saúde cardiovascular. Nesse estudo especificamente a gente encontrou isso, né? Que o exercício de força tem um efeito ruim para as artérias centrais. Mas ainda precisam de mais estudos para a gente poder decidir se realmente ele deve ser evitado por algum motivo ou não, tá bom? Obrigada por terem assistido, espero que vocês tenham gostado.